Capítulo 281. Bondade. Feitiços do elemento escuridão eram extremamente raros e difíceis de copiar. Noai não podia recusar a chance de obter um que pudesse ser usado até o quarto escalão. Aquela oferta era simplesmente muito atraente. Afinal, os feitiços que ele poderia usar naquela época eram a forma demoníaca e o Ap. Todos os seus outros feitiços eram muito fracos ou inadequados para seu estilo de combate. Simplificando, ele precisava ter uma variedade maior de ataques. HMPH, você deve acumular algum mérito primeiro, em vez de solicitar imediatamente o feitiço. A garota bufou com a proposta de Noah. Ela não podia simplesmente dar um pergaminho precioso para alguém em quem ela não podia confiar. No entanto, Noah deu um sorriso desavergonhado com aquela repreensão ao responder: você controla a formação em todo o país, certo? Isso significa que não posso sair sem sua aprovação de qualquer maneira. Apenas me dê o feitiço e me liberte depois que eu acumular méritos suficientes. A garota fez uma expressão pensativa com essa explicação. As palavras de Noah faziam sentido. Ele já teria partido se tivesse a chance. A única coisa que o obrigava a ficar era a formação defensiva de seu ancestral. No entanto, ele era apenas um prisioneiro naquele momento. Precisaria de incentivos para se tornar um soldado. Não sei se você realmente lutará por nós. Não confio em você. Essas foram as palavras que saíram de sua boca depois que ela pensou sobre a situação. Noah encolheu os ombros e abriu os braços em um gesto indiferente. Esse é o seu problema. Você precisa pagar o preço certo se quiser me usar. Além disso, ter outro feitiço aumentaria minha capacidade de batalha, o que significa que eu seria um soldado mais forte sob seu comando. Ele não tinha nada a perder. Ele já havia ameaçado aqueles soldados com a própria vida. Não havia nada que o fizesse recuar. O silêncio caiu no corredor. Até mesmo os outros cultivadores sentiram que as palavras de Noah eram verdadeiras. Afinal lutaram pelo apego à pátria. A recompensa foi a paz que conquistaram com sangue e suor. Noé, porém, era um forasteiro. Não tinha apego à terra deles. Aceitou lutar com eles apenas para obter alguns benefícios. Vocês forasteiros são realmente impossíveis. Combinado, Logan irá com você explicar a nossa situação. Ela então se virou para Logan. Estabeleçam as condições para a sua libertação e deem-lhe um dos quartos nos limites da cidade. Creio que ele não se queixará do estado daquelas habitações. Ela então acenou com as mãos e dispensou todos, exceto seus 2 protetores. Noah se levantou e seguiu Logan de forma relaxada. Ele não parecia um prisioneiro. Quando todos saíram, a garota soltou um longo suspiro e socou a poltrona de seu trono com raiva. Lisa, você não pode continuar confiando em estranhos. Um dos homens ao lado dela falou de maneira suave. E o que devo fazer? Ele está certo. Este país inteiro é uma prisão e não temos chance de escapar. Precisamos de ajuda de fora. Lisa respondeu com raiva. As palavras de Noah a perturbaram. Minha senhora, você não pode esperar que um forasteiro vá contra o Império apenas por causa de alguns recursos de cultivo. O outro homem falou. Eles pareciam ser mais do que simplesmente guardas dela. O cerco constante do Império continua nos enfraquecendo e não há nada que possamos fazer sobre isso. Nossa guerra só pode terminar de 2 maneiras. Nosso país é conquistado e nos tornamos escravos ou uma força externa nos ajuda a vencer. Lisa tinha as 2 mãos na testa. A coroa parecia mais pesada a cada dia que passava. Você está disposto a esgotar todas as nossas reservas por causa de suas apostas em forasteiros promissores? Lisa suspirou novamente com essas palavras. Estou disposto a fazer muito mais do que isso, se isso significar salvar meu povo. Enquanto isso, Noah estava seguindo Logan em direção aos limites da cidade. Logan estava narrando a história de seu país em detalhes. Ele queria dar uma imagem clara a Noah. Nosso ancestral usou sua vida para capacitar a formação, impedindo qualquer cultivador com um Dantian nas fileiras heróicas ou acima de entrar no país. No entanto, isso foi apenas o começo de nossos problemas. O Império tem um número aparentemente ilimitado de cultivadores nas fileiras humanas. Nosso pequeno país não conseguiu igualar o ataque de dezenas de milhares de soldados. Fomos forçados a fazer um novo acordo com o Império para garantir nossa sobrevivência. Desistimos de todas as nossas técnicas de cultivo, recursos e runas Kesier com uma classificação acima do 3º para limitar o ataque ao Império. Impedimos nossa própria jornada de cultivo para criar um campo de batalha justo entre nossas 2 nações. No entanto,
Superestimamos a lealdade de nossos soldados mais fortes. Sem recursos para continuar cultivando, a maioria de nossos cultivadores nas fileiras heróicas escolheu deixar o país para se juntar ao Império. Aqueles que escolheram ficar morreram lentamente com o tempo. Foi apenas algumas décadas atrás que nosso último soldado no Fileiras Heróicas morreram de velhice. Noah ouviu a história com um rosto inexpressivo. Ele estava começando a entender por que aquele país não tinha nenhum cultivador forte. Que tal criar técnicas? Noah não pôde deixar de perguntar. Essa realmente parecia a única opção deles. No entanto, Logan balançou a cabeça. Nosso conhecimento nunca foi tão grande nesse campo. Quando o ancestral morreu e os outros cultivadores fortes partiram, todas as informações que tínhamos sobre inscrições e formações foram perdidas. Estamos presos nas fileiras humanas para sempre. Noah sentiu incompreensão. A nação Lutra tinha a academia e um poder central que acumulou conhecimento por 2000 anos. A realeza investiu muito na criação de mestres de inscrição. No entanto, mesmo as poderosas famílias nobres lutavam para criar técnicas. Não era de admirar que a nação Odreas sofria de um problema semelhante. Então, por que exatamente você está dando pergaminhos para forasteiros? Noah podia adivinhar que havia algo errado. Liz aceitou suas condições muito rapidamente. Lady Liz acredita fortemente que nossa única esperança é em prometer forasteiros. Você não é o primeiro que ela tentou trazer do nosso lado e tenho certeza que não será o último. Ela está basicamente esperando que alguém retribua sua gentileza. No futuro. Capítulo 282 a 282. Delirante retribuir sua gentileza. Ela está delirando. Noah entendeu que a situação deles era complexa. Eles estavam reclusos em seu país, incapazes de buscar ajuda no mundo exterior. O Império estava ao seu redor, impedindo qualquer ajuda externa. Além disso, eles não tinham meios para se tornarem mais fortes. Eles só podiam assistir, enquanto suas forças diminuíam lentamente em número contra o ataque sem fim do Império. Sua única esperança estava nos cultivadores solitários que cruzaram suas fronteiras por acidente. O que um único cultivador pode fazer? O Império tem um maldito Deus como seu líder. Noah os entendia, mas ainda achava que a abordagem deles era incrivelmente estúpida. Liz espera que um cultivador solitário tenha pena dela e os ajude de fora do país. Isso é simplesmente imprudente. Quem iria querer a inimizade de um deus? Quem sacrificaria suas perspectivas para salvar um país com o qual não tinha laços? A resposta foi simples: ninguém. Ela deve estar realmente desesperada para esperar que os criminosos se tornem heróis. Noah não pôde deixar de dizer essas palavras em voz alta. O Império observa atentamente qualquer um que saia de nossas fronteiras. Não podemos pedir ajuda externa nem reunir técnicas de cultivo. Desapareceremos lentamente sob seu ataque ou converteremos alguém à nossa causa. Logan explicou. E daí? Você distribui feitiços e recursos para qualquer um que pareça promissor? Logan assentiu com a pergunta de Noah. Ainda é melhor do que não fazer nada. A conversa terminou com essa linha. Noah se limitou a seguir Logan depois disso. Eles chegaram aos limites da cidade. A quantidade de Breat no ar era tão pequena que Noah se perguntou como alguém ainda poderia alcançar o terceiro posto do Dantian ali. Esta é a sua habitação. Você ficará aqui por enquanto. Há uma batalha todo mês. Nós o convocaremos em 2 semanas para explicar como nossas batalhas são travadas. Logan falou, apontando a mão para um apartamento pequeno e fedorento. Não, vou entrar na batalha depois disso. Preciso de tempo para me preparar e aprender esse novo feitiço. Noah imediatamente recusou a ordem de Logan. 2 semanas eram simplesmente muito curtas para o que ele tinha em mente. Como quiser. Este token contém algumas informações básicas sobre a cidade e você pode usá-lo para entrar em contato comigo. Analisaremos as condições para sua liberação em 1 mês e meio. Logan suspirou e entregou um token para Noah antes de sair. Noah estava finalmente sozinho novamente. O que eu faria se estivesse na situação deles? Noah entrou distraidamente no apartamento. Estava sujo e não havia sinais de inscrições. Era apenas um quarto simples. Cercado de inimigos, liderados por um deus, sem nenhum recurso ou técnica para se tornar mais forte, vendo meu povo morrendo continuamente em uma guerra sem fim. Ele podia entender o quão desesperada a Lisa estava. Ele podia imaginar por que ela finalmente escolheu esperar em estranhos. Ela simplesmente não teve escolha. Bem, eu provavelmente tentaria escapar,
Mas não tenho nenhum apego a este país ou a nenhuma dessas pessoas. Eu também não tenho nenhuma confiança em escapar do interrogatório deles depois que eu sair daqui. Que situação complicada. Ele não se importava em lutar por recursos. Seu plano era se tornar um mercenário o tempo todo. O que o preocupava eram as consequências que suas lutas naquele país produziriam quando ele o deixasse. Bem, ainda é muito cedo para pensar sobre isso. Eu deveria me concentrar em aumentar minhas proezas de batalha agora. A perspectiva de uma guerra mudou as prioridades de Noah. Ele queria esperar que seu mar de consciência atingisse o terceiro nível antes de tentar alguns de seus experimentos, mas precisava aumentar suas capacidades de batalha o máximo que pudesse antes que a batalha começasse. A única coisa que ele conseguia pensar era a criação da espada demoníaca. Meus experimentos anteriores terminaram com um fragmento com o poder na camada intermediária do segundo nível. Agora tenho respiração líquida em meu Dantian e minha mente também melhorou. Considerando que eu adicionaria mais materiais de nível 4 à forja, devo ser capaz de criar algo no pico do segundo nível. Noah analisou com precisão o material em sua posse. Ele sabia que um produto acabado estável criado dessa maneira poderia corresponder ao poder de um cultivador de nível 2 de pico. Não poderei lutar contra cultivadores no terceiro nível, mas, com essa arma e meus feitiços, não devo ter problemas contra aqueles no estágio sólido do segundo nível. Noah não perdeu tempo, sentou no chão sujo e tirou um dos baldes lacrados de seu espaço-anel, juntamente com outros materiais. Osso de camaleão morto-vivo para evitar que a fumaça do meu feitiço destrua os outros materiais, escamas do pangolim cego pela robustez, picos do ouriço raivoso para maior nitidez e para corrigir os pontos vazios. 3 materiais de nível 4 vindos de bestas mágicas do elemento escuridão e eu tenho o suficiente deles para cerca de 30 tentativas. Eu havia decidido o layout básico da espada há muito tempo, agora só preciso me acostumar com as interações entre esses materiais. Noah passou muito tempo treinando no método de forja elemental e acumulou um grande número de materiais durante seu ano com o grupo de caça de Kurt. Usar esses materiais antes de me tornar um mago de nível 3 é uma pena, mas não tenho escolha, não posso ir para uma guerra despreparado. Noah suspirou ao ver seus preciosos materiais, mas decidiu usá-los. Ele poderia comprar mais deles em algum momento no futuro, sua vida era muito mais importante. Então, uma batida forte ressoou na porta de seu quarto. Noah abriu e encontrou um soldado com um velho pergaminho nas mãos. É melhor você merecer a confiança do Senhor. O soldado entregou o pergaminho para Noah e deixou a área. Eles realmente não gostam de mim. Noah balançou a cabeça internamente e deu uma olhada no pergaminho em suas mãos. As palavras tremor mental estavam claramente escritas no topo. Capítulo 283 a 283. Quarto feitiço de tremor mental, até o nível 4, limitado ao elemento escuridão. Concentre sua energia mental em uma onda de choque para desestabilizar ou destruir a mente do oponente. A onda de choque sai dos olhos, então o uso excessivo vai estressar esse órgão. Isso pode ser extremamente útil em batalhas contra humanos, mas não sei sua eficácia contra bestas mágicas. Assim que leu os efeitos do feitiço, Noah já pôde identificar seus pontos fortes e fracos. Deve ser bastante eficaz contra cultivadores com mar de consciência mais fraco do que o meu, enquanto deve pelo menos desorientar aqueles que estão na minha alavanca. Sua qualidade mais forte é a dificuldade de se defender de ataques mentais, enquanto sua fraqueza é a necessidade de olhar para a cabeça do meu inimigo. No geral, deve ser um feitiço bastante confiável. Noah estava satisfeito com o feitiço, ele não esperava menos de algo limitado ao elemento escuridão. Eu deveria aprender isso primeiro antes de retomar minha forja, não sei quanto dano vou causar afinal. Noah olhou, apreensivo para o quarto de aparência frágil que era sua habitação. É um milagre se durar uma explosão. Ele sabia das consequências de uma falha no processo de forjamento e, naquele momento, a energia infundida em seus itens seria muito maior em comparação com seus experimentos anteriores. Eu acho que eles vão me dar um quarto reforçado depois que este explodir. Noah colocou esses pensamentos no fundo de sua mente e se concentrou em aprender o novo feitiço. Ele tinha apenas 1 mês e meio para se preparar para a guerra, não podia perder tempo pensando nas consequências de suas inscrições. Uma semana se passou antes que ele pudesse memorizar completamente o diagrama do feitiço tremor mental. Afinal,
Sua esfera mental havia aumentado muito. Aquele diagrama não representava tanto desafio. Noah testou o feitiço imediatamente. Uma grande quantidade de energia mental foi gasta enquanto o diagrama era formado em sua mente. Então, as paredes de sua esfera mental começaram a tremer e emitiram um zumbido que foi redirecionado para os olhos de Noah. Havia um vaso de aparência simples na frente dele que Noah havia colocado ali como alvo. Sua visão embaçou por um instante antes de voltar ao seu estado normal. Noah sentiu seus olhos arderem por alguns segundos antes que as propriedades regenerativas de seu corpo agissem para curar qualquer dano. Isso dói. As consequências nos meus olhos também são fortes. Bem, meu corpo deve ser capaz de negar qualquer efeito negativo em sua forma fortalecida. A forma fortalecida foi simplesmente o momento em que o líquido respiração ao redor de seu coração foi injetado em seu sistema circulatório. Seus ferimentos cicatrizariam muito mais rápido naquele estado. Era óbvio pensar que os efeitos negativos do feitiço seriam bastante reduzidos naquela forma. Noah massageou as têmporas antes de inspecionar o vaso que havia sofrido seu ataque mental. Havia pequenas rachaduras por toda sua figura. Noah não pôde deixar de acenar com a cabeça em satisfação com aquela visão. Um ataque com energia mental foi capaz de afetar o mundo material a esse ponto. Mal posso esperar para testar seu poder em um verdadeiro cultivador. Ele estava muito animado com aquele novo ataque que parecia não atrapalhar em nada seu estilo de luta. O assunto com o feitiço está definido, agora é hora de forjar. Um dia depois que Noah memorizou seu novo feitiço, Logan estava caminhando apressadamente em direção aos arredores da cidade. Ele havia recebido um relatório há pouco tempo de um dos soldados ali estacionados. O relatório falava sobre algum tipo de explosão. Essa é a área onde o novo cara foi colocado. Espero que ele já não tenha causado problemas. Logan pensou, imaginando o homem de aparência jovem com olhos frios em sua mente. No entanto, as esperanças de Logan logo foram destruídas. Soldados cercaram a área ao redor da habitação de Noah com uma expressão severa. Eles estavam olhando cautelosamente para o homem sentado de pernas cruzadas no centro do chão de seu quarto. Quanto ao motivo pelo qual eles podiam observá-lo de sua posição, era porque não havia nenhuma parede bloqueando sua linha de visão. O que diabos aconteceu? Logan gritou para um dos soldados. Senhor, não temos muita certeza. Ouvimos uma explosão, então viemos para cá imediatamente, mas tudo o que pudemos ver foi uma nuvem negra que consumiu tudo em seu caminho. Felizmente, ela se dispersou agora. Não acho que outros edifícios ainda estariam de pé de outra forma. O olhar do soldado não se desviou de Noah nem por um instante. Ele temeu que causaria outra confusão se não fosse vigiado. Adam, certo? Importa-se de explicar? Logan voltou sua atenção para Noah e se dirigiu a ele com palavras raivosas. Bom dia para você também. Bem, simplesmente falando, parece que calculei mal a robustez do meu quarto. Acredito que um reforçado me serviria melhor. Noah não conseguia esconder sua emoção enquanto falava. Ele claramente falhou em uma forja. Mas a energia liberada pela explosão superou sua previsão. A explosão explodiu diretamente as paredes da sala e precisou de toda a sua concentração para controlar a nuvem negra que se formou a partir disso. Mal posso esperar para concentrar todo esse poder em uma espada. Meu poder aumentaria em um estágio inteiro. Logan observou o incrédulo jovem pedindo um quarto melhor com um sorriso no rosto. Ele é louco. Ele acabou de destruir uma casa. Então, sua atenção se voltou para as roupas de Noah. Eles estavam rasgados em várias partes e havia uma mancha vermelha em suas mangas queimadas. A explosão não foi totalmente inofensiva para ele. Você tem certeza que não vai se matar? Uma sala reforçada conteria a explosão. Você teria que suportar a maior parte de seu poder. Noah imediatamente se levantou e se curvou. Ele estava ciente dos gritos envolvidos com o método de forjamento elemental. Não havia razão para recusar a oferta. Muito bem, temos alguns aposentos vazios para você. Só tenho que avisar o senhor sobre isso. Logan falou e estava prestes a se virar quando Noah o interrompeu. Sugiro que você me dê algo que possa lidar com cultivadores de nível 3. Acredito que aqueles feitos para cultivadores de nível 2 não durarão um mês inteiro. Capítulo 284 a 284. Lâminas. Um mês passou lentamente. Noah foi movido com sucesso para uma sala reforçada. Os cultivadores no país de Odra não podiam realizar inscrições, então suas salas com inscrições estavam quase vazias.
Os únicos quartos ocupados eram aqueles com uma densidade maior de respiração, mas Noah não tinha utilidade para eles. Explosões soavam continuamente na nova habitação de Noé. As pessoas de lá se acostumaram com aquele barulho depois de algum tempo. No entanto, as explosões pararam repentinamente uma semana antes da próxima batalha com o Império. Logan havia colocado alguns soldados ao lado do quarto de Noah para vigiá-lo e eles prontamente relataram essa mudança de comportamento. Ele não pôde deixar de se preocupar com aquela conduta silenciosa. No entanto, mais dias se passaram em silêncio. A data da batalha se aproximava e Noah ainda precisava sair da sala. Eu deveria dar uma olhada. Logan pensou 2 dias antes da batalha. Ele tinha visto o estado de Noah depois que ele explodiu seu apartamento anterior. Havia a possibilidade de ele ter morrido em seus experimentos. No entanto, a cena que o acolheu assim que entrou no quarto de Noah estava bem longe de suas expectativas. Logan abriu diretamente a porta, não bateu nem se anunciou, afinal era o capitão de Noah, podia agir livremente ali. O que ele viu foi Noah olhando seriamente para um sabre negro. Seu formato era desigual e era bem grosso, não tinha nem cabo. No entanto, tinha um lado afiado e a quantidade de perigo que irradiava fez até mesmo Logan hesitar naquele momento. Diga-me, você tem confiança para bloquear um ataque com isso? Noah falou sem tirar o olhar da espada, ele estava inspecionando fervorosamente cada detalhe de sua criação. Não. Logan respondeu honestamente. Ele era um cultivador no estágio sólido do 2º nível do Dantian, seu poder absoluto estava um passo acima de Noah. No entanto, ao ver aquela arma, até mesmo sua confiança vacilou. Não podia ser ajudado, a espada irradiava uma aura sinistra, seu corpo grosso exalava uma sensação aguda que era completamente inconsistente com sua forma. O que é essa coisa? Junto com aquela nitidez, Logan também sentia uma destrutividade inata. Aquela arma parecia criada com o único propósito de destruir tudo em seu caminho. Bom, Noah respondeu claramente e guardou a espada em seu anel espacial. Ele não se mexeu, porém, ele ficou parado com a mente focada no dispositivo que segurava a lâmina. Não afeta o anel, posso guardá-lo. Noah soltou um suspiro de alívio quando viu que o chão da dimensão separada não foi afetado pela destrutividade da espada. O que é? Ele perguntou. Ele poderia finalmente se concentrar no soldado. A batalha é em 2 dias. Precisamos nos preparar. Logan respondeu e Noah assentiu com essas palavras. Eu preciso de mais um dia e depois me juntarei a você. Noah estava emitindo uma aura afiada enquanto falava, sua mente ainda estava afetada pela forja recente. Tudo bem, me encontre no prédio central. Logan engoliu em seco antes de dizer essas palavras. A atmosfera naquela sala estava muito tensa para ela agir normalmente. Ele imediatamente saiu da sala depois disso, não queria ficar naquela situação nem mais um segundo. Bem, esse foi um julgamento honesto. Noah sorriu, sua recente criação o deixou de bom humor. Ele estava extremamente feliz por finalmente ter criado algo tão poderoso. 25 dos meus ossos de camaleão morto-vivo foram desperdiçados, mas o 26º me concedeu uma proeza de batalha no auge do 2º nível do Dantian. Vamos fazer 27 e estou pronto. Noah retomou sua forja. Ele sempre lutou com um sabre em cada mão, não conseguia criar apenas uma espada demoníaca. A segunda lâmina foi criada em meio-dia e foi um produto mais aperfeiçoado que o primeiro. Seu corpo era menos grosso que a outra espada e sua forma parecia mais adequada para a batalha. Noah empunhou a outra espada e respirou fundo antes de se exercitar com suas novas armas. As lâminas inscritas eram mais pesadas que seus sabres anteriores e cada um de seus ataques liberava uma aura destrutiva que fazia as inscrições na sala piscarem sem parar. Então, Noah realizou diretamente a segunda forma da Azura enquanto entrava na forma demoníaca parcial. 6 sabres fumegantes se tornaram quando ele cortou verticalmente a parede da sala. As inscrições da sala brilhavam com uma luz ofuscante para evitar qualquer dano na parede e, finalmente, venceram o golpe destrutivo de Noah. No entanto, um pequeno amassado ainda apareceu na parede. As inscrições defensivas não conseguiram bloquear completamente aquele ataque. Esta sala foi feita para cultivadores de nível 3 e meu ataque mais poderoso mal consegue arranhar sua superfície. Minha proeza de batalha está no auge do 2º nível, é o melhor que posso obter por enquanto. Noah havia decidido forjar as espadas demoníacas antes de atingir o 3º nível do mar da consciência porque queria ter algum tipo de seguro durante a guerra.
Ele era simplesmente muito fraco. Ele seria pisoteado por cultivadores de nível 3. No entanto, ter finalmente criado suas armas o colocou no auge do segundo escalão, dando-lhe alguma confiança na batalha iminente. As condições para minha libertação provavelmente se referem ao número de mortes que eu faço nas batalhas. Essas armas devem pegar alguns cultivadores de surpresa. Ele finalmente usou o método de forjamento elemental para melhorar sua força. Ele sentiu como se seu esforço constante tivesse sido recompensado. Estes são protótipos, há muito espaço para melhorias, mas ainda devo esperar para me tornar um mago de nível 3 antes de tentar outras forjas. Agora, eu deveria estar feliz por finalmente ter armas não afetadas pela minha forma demoníaca. A fumaça negra de antes não afetou as lâminas, elas realmente ressoaram com seu feitiço, aumentando a quantidade de fumaça. Na verdade, mal posso esperar para testá-los em batalha. Imagino que Ivor diria ao vê-los. Foi com esse ânimo que ele foi descansar. Queria estar no auge da forma antes da guerra. Capítulo 285 a 285. Vale Noé foi ao edifício central da cidade ao amanhecer. Logan estava esperando por ele com uma pequena tropa de soldados. Suas expressões eram severas e focadas. Até mesmo a atmosfera previa um dia sangrento. Me siga. Logan falou assim que chegou e o conduziu até as fronteiras do país. Eles cruzaram o que parecia uma estrada principal em direção à fronteira oriental. Noah adivinhou que uma vez foi usada para ligar o Império e a nação Odré. Então, a estrada terminava em um desfiladeiro ladeado por duas altas montanhas. Não havia grama nem vegetação no terreno do vale, apenas um terreno marrom sem vida com tons de vermelho em sua cor. Aqui é onde lutamos nas últimas centenas de anos. É o ponto mais fraco da formação e também o campo de batalha decidido em nosso acordo com o Império. Logan explicou. Noah olhou para o ambiente com apreensão. O vale permitia apenas ataques frontais. Não era um lugar onde se pudesse executar planos de batalha intrincados. Centenas de anos de batalhas começaram a mudar a cor do terreno. A batalha será mais confusa do que eu pensava. Como funciona? Noah perguntou depois de ter uma ideia geral do campo de batalha. Nós nos reunimos aqui todos os meses, 1000 soldados para cada lado. As regras limitam o número de cultivadores de nível 3 a 50 e cultivadores de nível 2 no estágio sólido a 200. Os outros pontos são ocupados livremente por qualquer pessoa abaixo desse nível. Então, eu sou basicamente bucha de canhão. Forjar as espadas demoníacas foi uma boa ideia. Noah assentiu com a explicação de Logan e continuou com suas perguntas. Quando começa a batalha? Meio-dia continua até o pôr do sol. Então paramos de lutar e nos reorganizamos para o próximo mês. Quais são as condições para minha libertação? Mate 100 cultivadores no estágio sólido do segundo nível e você estará livre. Noah interrompeu suas perguntas com essas palavras e voltou seu olhar para Logan. Sua expressão era firme, e estava claro que não havia espaço para negociações. Por quanto eles querem me manter aqui? Eles esperam que viver aqui por alguns anos acabará por me fazer simpatizar com a causa deles. Noah podia adivinhar suas intenções. Ele era simplesmente um cultivador no estágio líquido da segunda categoria e, além disso, teve seu avanço apenas recentemente. Usar cultivadores no estágio sólido como requisito o forçaria a permanecer naquela nação por pelo menos 3 anos. Isso porque ele precisaria ter outro avanço antes de poder enfrentar com confiança aqueles inimigos fortes. Ele seria forçado a lutar contra soldados com poder semelhante ao dele antes que pudesse efetivamente atingir os mais fortes. Eles estão me subestimando. No entanto, sua proeza de batalha real era muito maior do que o cálculo deles. Noah tinha o feitiço de forma demoníaca, bem como o feitiço de tremor mental. Esses dois ataques dependiam do poder de seu mar de consciência que era altamente atípico para seu nível. Não posso atacar diretamente nas fileiras dos cultivadores no estágio sólido, mas devo ser capaz de escapar de vez em quando. Ele não esperava completar a tarefa diretamente em uma batalha, mas podia imaginar que levaria muito menos do que eles esperavam. Tudo bem. Noah finalmente respondeu. Você reconhecerá o nível dos inimigos pelas cores de suas vestes. Preto é para cultivadores no terceiro nível, vermelho para aqueles no estágio sólido do segundo nível e azul para todos os outros. Preparamos uma roupa azul para você, use-o antes da batalha. Um soldado tirou um manto azul de um anel espacial e o entregou a Noah. Noah se despiu diretamente na frente dos soldados e vestiu as roupas novas. Eram justas,
Exatamente como ele gostava. Eles devem ter escolhido depois da minha roupa habitual. Eles estão realmente tentando me agradar. Ele suspirou enquanto guardava seu manto preto em seu anel espacial, mas então percebeu que a tropa de Logan estava olhando para ele. O que? Logan tossiu levemente antes de apontar para uma pequena pedra à distância. Você poderia ter mudado lá, há mulheres aqui. Noah então notou que as mulheres soldados estavam com a cabeça baixa alguns sinais de rubor podiam ser reconhecidos em suas bochechas. Não estamos prestes a travar uma guerra. Como eles podem pensar em outra coisa? Noah não os entendia, mas ele era um caso especial. Não apenas o tema do romance sempre foi superado por seu treinamento, mas ele também nunca teve cuidado com esses gestos. Ele simplesmente escolheu mudar ali porque era a ação mais rápida. Ele não podia se incomodar com os sentimentos de quem estava assistindo. Verdade seja dita, seu corpo era extremamente informe e sua pele branca juntamente com sua aura fria davam a ele uma figura harmoniosa, mas intocável. As mulheres ali não podiam deixar de se sentir atraídas por ele. Posso cobrir meu rosto, certo? Afinal, também tenho meus inimigos. No entanto, a mente de Noah estava completamente focada na batalha iminente. Ele nunca teve um segundo de paz em sua segunda vida. Tudo sempre foi sobre vida ou morte. Seus olhos só podiam ver o caminho para o poder. Sim, você pode. Logan respondeu e Noah tirou um capuz preto de seu anel espacial. Depois de usá-lo para que seus traços faciais estivessem cobertos, ele sentou-se de pernas cruzadas no chão para meditar. Logan suspirou e estabeleceu um plano de batalha com sua tropa enquanto esperava a chegada dos outros soldados. Aos poucos, mais pessoas chegaram ao vale. A maioria deles usava roupas azuis, enquanto alguns deles usavam túnicas vermelhas. Apenas de vez em quando um cultivador vestido de preto aparecia. Do outro lado do vale, uma cena semelhante estava se desenrolando. Soldados do Império estavam se reunindo naquela parte. Não demorou muito para eles criarem uma tropa de 1000 soldados. A batalha estava prestes a começar. Capítulo 286 a 286. Campo de treinamento 1000 soldados para cada lado. Eles se encaravam com animosidade e expressões severas. No entanto, havia diferenças em suas atitudes. Os soldados da nação Odre eram solenes e focados. Eles estavam lutando por seu país afinal. Eles eram a linha de defesa que protegia seus entes queridos. Os do Império, ao contrário, tinham uma atitude mais relaxada. Eles estavam preocupados com a batalha iminente, mas não pareciam tão interessados em seu resultado. Além disso, pareciam muito mais inexperientes. Estas são apenas novas tropas do Império enquanto temos soldados experientes deste lado. Que piada! Noah entendeu o significado por trás dessa batalha. Então, você trocou seu futuro para se tornar um campo de treinamento. Ele não pôde deixar de fazer essa pergunta a Logan. Fazemos o que devemos para sobreviver. Sua resposta foi fria. Ele não gostou da zombaria de Noah. Eles estão apenas usando sua determinação para treinar novos soldados. Aposto que eles dão recompensas com base em seu desempenho. Noah tinha visto uma situação semelhante tanto em sua mansão quanto na academia. A batalha neste país é apenas uma missão para eles. Eles receberão recompensas com base em seu desempenho e algum privilégio por sua participação. A determinação dos dois lados está em um nível completamente diferente. Um lutou por seu país, o outro lutou por benefícios. Era óbvio quem iria prevalecer. No entanto, o objetivo do Império não era vencer, mas treinar novos soldados, enquanto enfraquecia lentamente a nação Odre. Não é de admirar que eles tenham sobrevivido por tanto tempo. O Império não tem um uso melhor para eles. Eles haviam entregado suas técnicas, selando para sempre seu caminho para níveis mais altos, e também estavam fornecendo um campo de treinamento para novos soldados, o que o Império ganharia mais ao conquistá-los. Eles não são diferentes dos escravos mineradores de Vostun, eles simplesmente são usados de uma maneira diferente. Noah suspirou, ele estava começando a entender a quantidade de desespero que eles sentiram ao longo dos anos. Adam, você se juntará às tropas azuis no lado esquerdo. Normalmente lutamos de acordo com nossas cores, então você só deve enfrentar cultivadores do seu nível. Logan tranquilizou Noah enquanto explicava sua tática de batalha. Você sabe, eu não luto bem quando estou cercado por aliados, minha força será afetada. Noah reclamou, mas Logan simplesmente bufou com essas palavras. Isso é problema seu, você faz parte do nosso país agora.
Mate o máximo que puder enquanto protege aqueles ao seu redor. Essas são suas ordens. Então, ele apontou para o lado esquerdo do vale. Ele estava ordenando a Noé que tomasse sua posição. Ele não perdeu tempo e foi para onde Logan havia apontado. Logo estava cercado por soldados vestindo mantos azuis. O exército aos poucos foi tomando a posição. Enquanto isso, no topo de um dos picos da montanha, Lisa, seguida por seus dois protetores, olhava friamente para um homem do outro lado da formação. Lady Lisa, você está ficando mais bonita a cada dia que passa. O homem se curvou para ela enquanto falava essas palavras. HMPH, guarde sua porcaria para você, Seth, estou aqui apenas para assistir à batalha. Um de seus protetores pegou uma cadeira de seu anel espacial e a colocou no chão. Lisa sentou-se calmamente nela e focou seu olhar no vale abaixo. Seus olhos pareciam se demorar em uma figura azul com um capuz preto que cobria seu rosto. Essa visão a entristeceu por um segundo antes que ela usasse novamente uma expressão fria. Vejo que você tem um novo forasteiro em suas fileiras. O que você deu a ele para fazê-lo lutar? Uma arte marcial? Um feitiço? Ou, talvez, você mesmo? Seth zombou do outro lado da formação, causando a ira dos dois protetores. Cuidado com a boca, lixo do Império. Lady Lisa é tão pura quanto no dia em que nasceu. Essa resposta fez Seth sorrir. Ele gostava desse tipo de interação. E o que você pode fazer? No momento em que sair da formação, você morrerá. Havia apenas a formação defensiva protegendo a nação Odrea do poder inigualável do Império. O protetor não poderia atravessá-la apenas para dar uma lição a Seth. Por fim, o protetor bufou e calou a boca. Lisa, você está perdendo cerca de 50 soldados por mês. Acredito que não vai demorar nem uma década para você ficar sem eles. Seth continuou falando, indiferente aos olhares frios dos protetores. Você sabe, eu sou o capitão nomeado para as missões no país de Odrea. Eu posso selecionar soldados fracos de propósito se você conseguir me agradar. Seth tinha um sorriso lascivo no rosto. Ele estava basicamente oferecendo batalhas mais fáceis em troca do corpo de Lisa. Você perde muito mais soldados a cada vez. Lisa não desviou o olhar do vale ao responder. Era quase meio-dia. A batalha estava prestes a começar. E o Império agradece por isso. Sua ajuda para tirar o lixo de nossas fileiras é muito apreciada. Seth curvou-se novamente. Havia alguma verdade por trás de suas palavras zombeteiras. As batalhas contra o país Odrea foram usadas como forma de treinamento para suas novas tropas. O Império foi capaz de furar as fileiras dos soldados, reduzindo seus números e obtendo cultivadores experientes sob seu domínio. Afinal, soldados fracos eram um fardo, mesmo para um país grande como o Império. No entanto, ao despistá-los em uma guerra, eles conseguiram manter um alto padrão para seus cultivadores. A força era tudo. O Império não precisava de cultivadores com uma proeza de batalha fraca. Seth então levantou a cabeça e olhou para o sol antes de baixá-la rapidamente. Está começando. No vale, Noah estava na posição de vanguarda entre outros soldados. As tropas vermelhas e negras estavam atrás deles. Eram a primeira linha de ataque. Um cultivador com uma túnica preta estava na frente deles, inspecionando cuidadosamente a posição do sol. Ele então levantou a mão. A atmosfera no exército imediatamente ficou mais tensa. Então, ele abaixou em um movimento rápido, gritando alto para os soldados atrás dele. Batalhar. Capítulo 287 a 287. Primeira onda. A batalha começou. 1000 soldados atacaram 1000 soldados, ambos os lados se aproximando em alta velocidade. O lado do Império tinha mantos com um emblema representando um tigre alado na região do peito. Não era difícil reconhecê-los. No entanto, Noah não se concentrou na onda de soldados azuis que estava prestes a cair sobre ele. Sua atenção estava nas tropas vermelhas logo atrás deles. Primeira onda de feitiços. Noah pensou cautelosamente. Os feitiços eram as armas mais fortes dos cultivadores. Era óbvio que seriam usados naquela batalha. No entanto, os feitiços geralmente tinham um amplo alcance de destruição. Eles provavelmente machucariam seus aliados nessa situação. É por isso que o momento anterior ao confronto dos dois exércitos foi o único momento em que eles puderam ser usados livremente. Luzes multicoloridas brilhavam de ambos os lados. Os cultivadores de ambos os exércitos lançaram seus ataques mágicos de longo alcance contra os soldados que se aproximavam. Balas de água, bolas de fogo, bestas de qualquer forma e cor,
Fragmentos de gelo, relâmpagos, golems e muito mais foram criados e lançados de ambos os lados. As tropas da nação Odrea foram organizadas, eles dividiram eficientemente os feitiços defensivos e ofensivos entre si. Os do Império, em vez disso, se preocupavam mais com sua segurança pessoal, lançando muito mais feitiços defensivos do que o necessário. Uma explosão de abalar a terra ressoou no vale devido ao impacto daquele número incontável de feitiços. A terra tremeu e o terreno se despedaçou sob aquela quantidade de energia. Os ataques conjuntos de 2.000 cultivadores foram demais para aquele vale aguentar. No entanto, as runas da formação ajudaram o terreno, tornando-o mal capaz de suportar os tremores. Gritos e berros podiam ser ouvidos de ambos os lados, por mais treinados que fossem os soldados, sempre havia falhas em suas defesas. Alguns soldados morreram diretamente, incapazes de se defender dos feitiços recebidos, outros ficaram feridos devido às ondas de choque criadas depois que suas defesas colidiram com os golpes ofensivos. As baixas já estavam aumentando. Seu lado sempre ganha nesta troca. Meus homens se preocupam muito com a sua segurança para reagir com precisão a esses tipos de ataques. Se julgou ruidosamente de sua posição no topo da montanha. Ele balançou a cabeça com o desempenho de seus soldados. Lisa, porém, estava acostumada com aquela cena e estava prestando atenção na única pessoa em comum em seu exército. Ela viu claramente que sempre que um feitiço se aproximava do cultivador com um capuz preto na cabeça, uma luz negra brilhava, destruindo completamente o ataque. Ele não está usando feitiços para se defender de feitiços. Ousado. Noah estava correndo em direção aos soldados que chegavam enquanto julgava cuidadosamente o poder dos feitiços disparados em sua direção. Eles são criados principalmente por magos de nível 1, apenas. Alguns deles são de nível 2. Minhas espadas são suficientes para destruí-los. O poder de seus novos itens inscritos já podia ser visto. Noah gastou apenas uma pequena quantidade de breate porque seus sabres foram capazes de consumir completamente os ataques do inimigo. Quando Noah injetou breate nas espadas demoníacas, seu verdadeiro poder seria revelado. Uma nitidez ameaçadora associada à destrutividade da fumaça negra foi irradiada assim que breate circulou nessas armas. Os feitiços recebidos foram rapidamente divididos em dois apenas para serem devorados pela fumaça tóxica que foi liberada automaticamente. Simplesmente falando, Noah saiu intocado da primeira onda de ataques. Ele sempre guardava seus sabres depois de usá-los para se defender. Eles eram simplesmente perigosos demais para ficarem expostos entre seus aliados. Ele tinha que limitar seu uso nessa situação. O exército adversário se aproximou. Ambos os lados estavam correndo um em direção ao outro. Um choque de abalar a terra no centro do vale era inevitável. Os soldados de ambas as nações tinham formações e planos de batalha para executar, mas Noah não se importava com eles. Ele estava enfraquecido quando estava entre seus aliados. Seu verdadeiro poder só poderia ser mostrado quando ele estava cercado por inimigos. Assim que os dois lados estavam prestes a entrar em conflito, Noah ativou seu novo feitiço. Sua esfera mental zumbi redirecionava essas vibrações para seus olhos. Sua visão ficou turva por um instante, mas Noah forçou seu olhar a permanecer no soldado bem na frente dele. Era um homem com uma túnica azul. Ele tinha um corpo de nível 4 e um dantian que combinava com o de Noah. No entanto, sua esfera mental estava apenas no primeiro nível. Era simplesmente muito fraca em comparação com o nível de Noah. A onda de choque o atingiu. Não era algo material ou visível, apenas um tremor inaudível que atingiu sua esfera mental. Esse tremor, embora denso, percorreu o ar como um feixe de energia mental que perfurou diretamente a mente do cultivador, criando um buraco na parte frontal de sua esfera mental. No entanto, o poder da onda de choque não se dispersou, continuou desimpedindo sua marcha pela mente do cultivador, criando outro buraco na esfera e saindo por suas costas. A onda de choque então atingiu o soldado atrás dele e desestabilizou seu equilíbrio, forçando-o a interromper sua marcha. Quanto ao primeiro soldado, seus olhos perderam a luz quando a vida o abandonou. Ele caiu sem vida no chão sem ao menos poder reagir. Um feitiço para matar um soldado e desestabilizar aquele logo atrás dele. Incrível! Noah ficou exultante com o poder do feitiço tremor mental. Seus efeitos corresponderam completamente às suas expectativas. Ondas mentais simples podem quebrar uma esfera mental, mas leva tempo e muita concentração para fazer isso. Tive que aguentar a tempestade quando lutei com Manuel por causa disso.
Esse tipo de feixe condensado, no entanto, é muito mais eficaz e leva muito menos tempo para ser preparado. A morte do soldado deixou uma abertura na linha de vanguarda do Império. Noah suprimiu a sensação de queimação em seus olhos e atirou a toda velocidade bem naquela abertura. Ele queria cortar as fileiras do inimigo sozinho. Capítulo 288 a 288. O vermelho Noah saltou bem entre o exército inimigo. Os soldados atrás dele se chocavam no lado oposto, atacando com seus golpes mais fortes ou se defendendo da ofensiva inimiga. O segundo confronto produziu mais baixas. Muitos soldados do Império foram pegos desprevenidos pelo ímpeto da batalha. Eles eram simplesmente muito inexperientes para usar seu poder de forma eficiente naquela situação. Após o primeiro confronto, porém, a situação se estabilizou. Os soldados formavam pequenos grupos onde batalhas pessoais ou em grupo eram travadas. Matar um cultivador era difícil. A vitória não poderia ser alcançada a menos que houvesse uma grande diferença em números ou força. O instinto de sobrevivência dos soldados do Império entrou em ação. A segunda linha de seu exército se saiu melhor que a segunda. Eles conseguiram bloquear a ofensiva do exército de Odre, parando o avanço do exército. As batalhas na posição de vanguarda eram confusas e impiedosas. Um erro poderia causar a morte ou um ferimento fatal. Os soldados da nação Odre foram implacáveis em seu ataque. Eles estiveram nessa situação muitas vezes. Sua cooperação e experiência lentamente os fizeram vencer as pequenas batalhas na primeira linha do campo de batalha. Os cultivadores do Império foram lentamente empurrados para trás. Noah, no entanto, já estava entre as fileiras do inimigo. Ele matou imediatamente o soldado previamente desestabilizado com seu feitiço e então continuou a brandir seus sabres negros dentro do exército do Império. A primeira forma do Azura juntamente com as espadas demoníacas mostrou todo o seu potencial nessa situação. Os fumegantes sabres etéreos afastam qualquer inimigo que tente se aproximar dele por seus lados, enquanto suas duas armas reais cortam sem obstáculos qualquer coisa que esteja em seu caminho. Esses soldados não eram ricos, seu nível de cultivo vinha da generosidade do Império para com seus cidadãos. Então, eles não estavam equipados com itens defensivos ou armas inscritas, apenas uma pequena parte deles tinha itens inscritos no segundo nível. No entanto, as armas de Noah estavam no auge do segundo escalão. Eles foram criados com o único propósito de cortar tudo em seu caminho. A mente de Noah estava imaginando um sabre dividindo o céu quando ele imbuiu sua vontade no Breat. Sua nitidez, juntamente com a destrutividade do feitiço da forma demoníaca, os tornou capazes de cortar facilmente qualquer coisa mais fraca do que eles. Espadas, lanças, escudos, facas, todos os tipos de armas foram usados pelos soldados para bloquear sua ofensiva e todos eles foram cortados sem nenhuma exclusão. As lâminas de Noah destruíam itens comuns e inscritos como se estivessem cortando manteiga, sempre terminando nos soldados atônitos depois. Uma guerra era um lugar confuso. Os soldados não tiveram tempo de mudar ativamente seu método de luta, especialmente considerando sua inexperiência. É por isso que a ofensiva de Noah continuou tirando vidas sem que ninguém pudesse detê-lo. Esses soldados estavam no estágio gasoso ou líquido do segundo escalão do Dantian. Seu poder já mal chegava para igualar a Noah. Considerando a situação confusa na batalha e sua inexperiência, eles foram completamente incapazes de parar Noah. No entanto, nem todos desconheciam suas ações. Set, Liz e seus dois protetores podiam ver claramente como o homem encapuzado corria em linha reta entre o exército do Império, perturbando sua formação por dentro. O que é isso? Você escondeu um cultivador, no estágio sólido abaixo de um manto azul. Set perguntou com raiva. Ele estava pronto para sofrer algumas perdas, mas o número de soldados mortos estava aumentando em uma proporção incrível. Uma situação como essa nunca havia acontecido antes. Você sabe que eu não posso fazer isso. Nosso acordo é claro, eu não posso usar esse tipo de truque ou meu Dantian explodiria. Lisa respondeu friamente. O acordo com o Império era rígido, as batalhas tinham que ser justas e diretas, ambos os lados não podiam usar nenhum tipo de estratagema ou truque. Os olhos de Set se aguçaram, a figura de Noah continuava em sua matança, ninguém entre os soldados azuis foi capaz de detê-lo. Um símbolo apareceu em suas mãos e ele falou suavemente. Ele estava comunicando alguma ordem especial para as tropas. Abaixo. O forasteiro que você prendeu desta vez tem algum talento. É uma pena em que sua nação tenha conseguido prendê-lo antes que o Império pudesse.
Ele anunciou em voz alta enquanto seus olhos brilhavam com uma luz fria. No campo de batalha, Noé ainda corria em linha reta. A primeira forma foi usada para se defender dos ataques vindos de outras direções, enquanto seus dois sabres continuaram a fazer muitas vítimas. Esse tipo de estilo de luta permitiu que ele lutasse por muito tempo sem gastar tanta energia. Afinal, ele estava apenas usando sua arte marcial e a forma demoníaca parcial. Ele podia suportar totalmente aquele gasto de energia mental e respiração em seu nível. Isso também se devia ao fato de que ele estava usando esses meios apenas para se defender. Seu verdadeiro poder ofensivo vinha de suas lâminas que praticamente não consumiam energia. Então, algo mudou ao seu redor. Os soldados azuis começaram a recuar e uma figura vermelha pode ser vista correndo a toda velocidade por suas fileiras. Aí está você. Noah sorriu por trás de seu capuz com aquela visão. Eles finalmente enviaram um cultivador no estágio sólido para me parar. Ele sabia que estava causando muito dano no exército do Império. Eles tinham que detê-lo. Ao contrário das expectativas de todos, Noé não fugiu ao ver aquele manto vermelho, mas, ao invés disso, ele pulou direto para ele. Um bufo alto pode ser ouvido do cultivador vermelho. Ele sentiu que estava sendo subestimado por aquele simples soldado azul. Uma diferença de estágio significava ataques mais poderosos e a capacidade de lutar por mais tempo. Era difícil superar esse obstáculo. No entanto, Noah pulou nele sem hesitar. Tremor mental. Sua visão ficou turva por menos de um instante e um raio mental disparou em direção ao cultivador vermelho. Seu oponente tinha uma esfera mental de nível 2 e uma arma inscrita. Ele era claramente mais forte que ele. No entanto, o feitiço de Noah foi capaz de desestabilizá-lo por alguns segundos, tornando-o incapaz de infundir seu breate na arma. A veia de Noah inchou e ficou preta. Ele ativou o poder de seu corpo e convergiu todos os seus sabres etéreos em um único golpe. Sob o olhar incrédulo dos soldados do Império, o ataque de Noah cortou bem no meio da arma do cultivador vermelho antes de cortar sua cabeça. Capítulo 289 a 289. Escalada suspiros, expressões de espanto, gritos de surpresa. Essas foram as reações dos soldados do Império ao presenciar as ações de Noah. Eles viram como um cultivador no estágio líquido invadiu com sucesso as linhas inimigas e matou dezenas de cultivadores azuis antes de decapitar o vermelho que veio para detê-lo. Derrotar um cultivador em um estágio superior, mas no mesmo nível, não era uma façanha impossível. Muitos gênios do passado conseguiram tal ato. No entanto, as ações de Noah foram suaves e rápidas. O cultivador vermelho nem conseguiu atacar antes de ser morto. Eles não tinham dúvidas de que Noah estava na fase líquida. Eles sabiam dos termos do acordo entre a nação Odrea e o Império afinal. Isso significava que sua quantidade de respiração era limitada. Eles certamente poderiam dominá-lo com seu número absoluto. No entanto, as ações de Noah deixaram uma coisa clara: derrubá-lo custaria caro. É por isso que ninguém queria dar o primeiro passo. Os soldados do Império simplesmente olharam para Noah coletando o cadáver do cultivador vermelho enquanto o cercavam. Eles esperavam o momento em que ele retomasse sua ofensiva. Seu foco estava atingindo o pico enquanto eles olhavam para a figura encapuzada. No entanto, Noah não investiu contra eles. Em vez disso, ele começou a correr na direção do exército Odrea. Suas espadas demoníacas foram desembainhadas e a primeira forma da Azura foi realizada enquanto ele voltava para as fileiras dos aliados. Ele está fugindo. Esse foi o primeiro pensamento dos soldados ao seu redor. Eles não puderam deixar de ficar um pouco aliviados com o curso dos acontecimentos. O que você está fazendo? Persiga-o. Um grito alto ressoou logo atrás deles. Dois cultivadores com túnicas vermelhas corriam a toda velocidade em direção ao fugitivo Noah. Seus olhos estavam cheios de raiva enquanto cruzavam imperturbáveis a multidão de soldados azuis. Tudo ficou claro na mente dos soldados. O Império decidiu dobrar seus esforços para derrubar o cultivador encapuzado. Os soldados começaram a perseguir Noah, mas ele já estava longe. Ninguém ousou ficar na frente dele depois de ver sua destreza de batalha. Eles simplesmente se limitaram a atacar seus lados. No entanto, o mais inteligente deles percebeu algo dessa reviravolta. Ele escapou antes que pudéssemos perceber a chegada dos soldados vermelhos. Qual é exatamente o nível de seu mar de consciência? Noah estava no estágio líquido afinal. Era normal pensar que sua esfera mental devia ter acabado de cruzar o limiar para o segundo escalão. A realidade, porém, era diferente.
Noah havia começado a escapar pouco antes do reforço chegar. Seu timing era perfeito demais para considerar isso uma coincidência. Enquanto isso, Noah estava voltando em alta velocidade para seus aliados. Os soldados do Império não ousaram bloquear seu caminho. Ele basicamente nunca usou seus sabres inscritos enquanto retornava ao exército de Odrea. A área onde a batalha foi realizada entrou em seu campo de visão. O vale não permitia que todos aqueles soldados lutassem entre si ao mesmo tempo. As batalhas se limitavam a onde os dois exércitos se enfrentavam. Deve envolver cultivadores vermelhos e pretos conforme a noite se aproxima. Noah sabia que os cultivadores azuis eram apenas bucha de canhão. Apenas aqueles poucos cultivadores na terceira fila eram suficientes para derrotar todos eles. Eu deveria ficar quieto até o final da batalha. Não acredito que o Império deixaria outro soldado vermelho desprotegido. Ele já havia feito o suficiente naquela batalha. Não queria se expor demais por uma nação que basicamente o aprisionou. Deixe-os lutar sua guerra. Eu só preciso coletar cultivadores vermelhos. Noah viu uma abertura em uma das batalhas na linha de frente e saltou apressadamente em direção a ela. Um dos soldados do Império teve a cabeça decepada nas costas quando Noah passou por ele e voltou para dentro do exército aliado. Aquela pequena batalha foi, então, vencida pelos soldados do país de Odrea. Eles eram mais experientes afinal. Aquela pequena vantagem dada por Noah os permitiu infligir danos fatais a todos os seus oponentes. Os soldados que assistiram à sua retirada olharam para ele com desdém. Eles não sabiam de seus feitos atrás das linhas inimigas, então eles simplesmente pensaram que ele queria encontrar uma posição segura onde se esconder. No entanto, eles estavam focados na guerra, não tinham tempo para se preocupar com um soldado desertor. De sua posição segura, Noah poderia recuperar calmamente sua energia mental e prestar atenção na continuação da batalha. Os soldados da nação Odrea tiveram a vantagem desde o início. Eles lentamente empurraram para trás o exército do Império. O tempo passou e o número de batalhas vencidas ao seu lado aumentou. As baixas do lado do Império aumentaram em ritmo acelerado. O exército de Odrea substituiria os soldados feridos e exaustos mesmo durante suas batalhas. Eles estavam fazendo o possível para limitar as mortes o máximo que podiam. O Império, no entanto, estava usando essa situação para furar suas fileiras. Eles simplesmente deixariam os soldados da frente morrerem antes de enviar reforços. Os números estão completamente a seu favor desta vez. Você perdeu apenas cerca de 20 soldados, enquanto nós sofremos perdas para mais de 150 cultivadores. Acho que é hora dos vermelhos entrarem na batalha. Seth falou e sussurrou algumas palavras em seu símbolo. Os 199 soldados vermelhos do Império imediatamente se juntaram às linhas de frente. Suas ações foram rápidas. Eles estavam prontos para se mover há muito tempo. No entanto, antes que eles pudessem alcançar os indefesos cultivadores azuis da nação Odrea, os cultivadores vermelhos daquele lado já haviam se movido para interceptá-los. Lisa não foi pega de surpresa pela rápida decisão de Seth. As batalhas aumentaram. Cada luta tinha cultivadores azuis e vermelhos lutando juntos a partir daquele momento. As ondas de energia liberadas em cada uma dessas lutas deixavam Noah desconfiado. Capítulo 290 a 290. Irmão, tudo ficou mais bagunçado. As batalhas começaram a se espalhar por todos os dois exércitos. Eles estavam se chocando lentamente. A linha de frente caiu assim que os cultivadores vermelhos entraram na guerra. Cultivadores no estágio líquido não eram uma grande ameaça para aqueles no estágio sólido, mas ainda podiam sobrecarregá-los com seus números. O primeiro confronto havia deixado o Império em desvantagem afinal, mesmo com a ajuda dos que estavam na fase sólida, seu exército ainda era forçado na defensiva. No entanto, as baixas pararam de aumentar tão rapidamente. Os cultivadores vermelhos se tornaram o poder principal em cada batalha, enquanto os azuis estavam apenas fornecendo suporte. A diferença de força entre os dois lados não era tão esmagadora. Noah poderia correr livremente no campo de batalha nessa situação. Os soldados estavam envolvidos em suas batalhas pessoais ou em grupo. Seu foco estava nos oponentes à sua frente. Eles não podiam se distrair nem por um segundo. É por isso que Noah voltou a matar. Ele alcançaria as batalhas mais unilaterais e ajudaria a desferir o golpe final nos soldados azuis do Império. As camadas de energia mental ao redor de sua figura permitiram que ele aparecesse pelas costas quase despercebido. A maioria dos cultivadores nem entenderia o que os atingiu mesmo quando eles morreram. Isso é semelhante à batalha contra Ursun.
Estou cercado por cultivadores mais fortes do que eu e a energia liberada de suas batalhas é suficiente para me surpreender. No entanto, se eu planejar com cuidado, posso decidir o resultado de alguns deles. Matar um cultivador azul pode quebrar o equilíbrio em cada batalha e criar a chance de uma vitória rápida. Não causaria a morte dos soldados vermelhos, mas certamente aumentaria as baixas entre os mantos azuis. Além disso, devido a essa obstrução diminuída, os soldados vermelhos ao seu lado teriam mais facilidade em derrotar seus oponentes. As formigas eram pequenas e inofensivas, mas 1 milhão delas poderiam derrubar um tigre. O mesmo vale para os cultivadores no estágio líquido que se juntam às batalhas dos vermelhos. Seu poder não era páreo para aqueles no estágio sólido, mas seus ataques ainda podiam ferir seus corpos. Um ataque de um cultivador vermelho poderia matar qualquer um com um manto azul, mas eles ainda eram forçados a se defender contra a ofensiva conjunta daqueles no estágio líquido, especialmente se fossem apoiados por cultivadores vermelhos também. Eliminar os peões para deixar os cavalos desprotegidos, essa era uma tática de batalha muito comum. Encontrei você. No entanto, as ações de Noah não poderiam passar despercebidas por muito tempo. Noah se virou para a voz que acabara de gritar essas palavras apenas para encontrar um cultivador vermelho enviando fragmentos de gelo para ele. Porra! O caos dentro do campo de batalha cobriu os rastros daquele inimigo até mesmo de uma pessoa cuidadosa como Noah. No entanto, ele não estava tão perto. Noah foi capaz de reagir prontamente a esse feitiço. 20 cortes fumegantes disparados de suas armas inscritas. Os cortes se multiplicaram no ar e a fumaça negra ressoou com os sabres, traçando linhas pretas no ar enquanto alcançavam os fragmentos cristalinos. Uma explosão soou, os fragmentos foram destruídos e explodiram em todas as direções, apunhalando-se nos soldados ao redor da área de impacto. Além disso, uma nuvem negra se formou ali, criando uma zona morta que consumia qualquer cultivador desafortunado que entrasse em contato com a fumaça. Este louco realmente usou um feitiço em uma área tão lotada. Noah não se importava com os danos que seu ataque causava em seus aliados. Ele tinha que se defender afinal, não tinha outra forma de bloquear aquele feitiço. No entanto, a determinação do cultivador vermelho surpreendeu. Ele está encarregado de me derrubar? Noah não pôde deixar de pensar que havia se tornado uma espécie de alvo aos olhos do Império. Típico do Império, você não se importa com seus soldados. Outra voz soou na área e um cultivador vermelho da nação Odrea saltou bem na frente de Noah de maneira protetora. Você não tem honra, na verdade você persegue um cultivador mais fraco. Deixe-me ensinar-lhe uma lição. O cultivador que veio em defesa de Noah era uma das cultivadoras da tropa de Logan. Noah se lembrava vagamente de seu rosto. HMPH. Fraco meu traseiro. Aquele demônio desencadeou o caos em nossas fileiras e até matou meu irmão, que era um companheiro de manto vermelho. O próprio céu quer que eu me vingue. A mulher ficou surpresa com as palavras do homem e se virou para olhar o forasteiro atrás dela. As ações de Noah não foram vistas por muitos. Ele estava atrás das linhas inimigas afinal, não havia nenhuma testemunha da nação Odrea. No entanto, quando ela se virou, percebeu que a figura encapuzada havia desaparecido. AHGH um grito de dor saiu do cultivador vermelho à sua frente, o que a forçou a se virar novamente. Então, ela viu uma cena que jamais esqueceria. O homem no estágio sólido estava segurando sua cabeça com uma expressão de dor. Suas sobrancelhas estavam franzidas como se ele estivesse sofrendo de uma forte dor de cabeça. Uma figura azul apareceu imediatamente atrás dele. Seu capuz esvoaçava devido aos movimentos rápidos do jovem, revelando seus olhos frios e vermelhos fixos no pescoço do homem. Uma luz negra brilhou e a cabeça do homem foi decepada. Tudo aconteceu tão rápido que ela quase não percebeu que um cultivador no estágio sólido acabara de morrer na frente dela. Noah guardou o cadáver no anel espacial e acenou para a mulher que veio em sua ajuda. Ela foi capaz de ver como as veias negras que enchiam seu rosto lentamente desapareceram quando ele colocou o capuz de volta na cabeça. Ela então entendeu o que havia acontecido. Noah usou o momento de distração que ela criou para matar o cultivador vermelho. Não houve hesitação nas ações de Noah. Ele reconheceu essa chance e a agarrou, obtendo o melhor resultado possível. Seus olhos frios lembravam de uma besta mágica atacando sua presa. Não havia nenhuma emoção supérflua neles, apenas uma determinação afiada era exalada. Ela sentiu uma sensação de frio nas costas enquanto olhava para a figura solitária dele voltando ao
Campo de batalha para procurar mais presas.